4. Oh, glória. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, o caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender a sua mão, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte,
é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma terça-feira para nós continuarmos a nossa meditação, nosso estudo com um tema voltado para a escatologia. E hoje a gente tem um estudo, eu entendo, ainda muito interessante, ainda dentro do livro de Daniel. Mas a gente vai andar um pouquinho pelo livro do Apocalipse também. Pode apagar as luzes aqui, Paulinho, para ficar aqui mais visível. Isso, Deus abençoe. Tá ótimo. Tá bom, é isso, melhor aqui assim. E aí, irmãos, nós vamos estudar hoje esse assunto. Está aqui no final. Vocês devem estar estranhando esse boneco caindo aqui, né? Essa estátua. Na verdade, ela simboliza aquela visão de Daniel. Na verdade, a visão não foi nem de Daniel. Na verdade, foi um sonho. Deus deu ao rei Nabucodonosor. Era o rei da Babilônia, na época do profeta Daniel. E a Bíblia nos conta que o rei ele teve um sonho, esqueceu o sonho e sabia que era importante, mas não lembrava. Ele convoca todos os sábios da Babilônia, para que aqueles sábios tanto revelassem a ele qual tinha sido o sonho, como dessem a interpretação. Os sábios da Babilônia não conseguiram dar ao rei Nabucodonosor a interpretação do sonho. Aliás, eles não conseguiam dar a revelação, dizer para o rei o que ele sonhou. Eles falavam assim: rei, conta o sonho que a gente interpreta. E o rei: não. Se Deus está com vocês mesmos, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação. Os sábios não conseguiram atender o que o rei Nabucodonosor queria. E a Bíblia diz que o rei, enfurecido, ele mandou matar todos os sábios da Babilônia, porque sábio que não sabia a revelação do sonho dele não merecia viver. Nessa hora, o aviso chega para Daniel. Daniel pede um tempo e ele vai orar. E à medida que ele vai orar a Deus, Deus dá a Daniel qual era o sonho, ele dá a revelação do sonho a Daniel, e ele dá a interpretação. E a interpretação daquele sonho tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando, que é a escatologia, porque na verdade Deus ele mostra um panorama desde a época do profeta Daniel até o fechamento do último reino humano sobre a terra. E Deus ele começa a dar, eu diria, com riqueza de detalhes, como as coisas seriam, como as coisas deveriam acontecer. E hoje é a nossa tarefa aqui. A gente vai pegar aquela visão, aquele sonho que foi dado a Nabucodonosor, e vamos trabalhar em cima disso aqui nessa noite. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, e nós vamos fazer a leitura da palavra. O texto que nós vamos ler está lá no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. A palavra diz assim, eu vou ler, os irmãos apenas acompanham. Diz assim: tu, ó rei, isso aqui já é Daniel, irmãos, eu não vou ler o texto todo, porque o texto ele é bem grande, então eu vou me prender só a revelação do sonho a Daniel e a interpretação, tá? Mas se você quiser ler o capítulo 2 inteirinho, na verdade ele vai estar um resumo disso, que na verdade vai estar
explicado isso que eu tentei resumir em poucas palavras agora. Mas a partir do verso 31 diz assim: Tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. Essa estátua era imensa e a sua aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés. Isso aqui é muito importante, hein? O lugar que a pedra acertou a estátua. A estátua feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana, como pó das eiras no estio, e o vento os levou. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado reino, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais, não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Esse é o reino do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos mais uma vez, Deus, por estarmos aqui na tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para estudar a tua palavra, entendermos, meu Deus, um pouco da tua profecia bíblica, daquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer, nos dado a revelar. Peço, Deus, que nós possamos, Deus, guardar esta palavra, meu Deus, e com ela guardada no nosso coração, nos preparar, meu Deus, para o advento do teu retorno, meu Deus, entendermos, meu Deus, os sinais que estão se cumprindo a cada dia, e estarmos, meu Deus, acima de tudo, preparados, meu Deus, para se encontrar contigo através do arrebatamento da tua igreja, Pai, no dia que tu escolhestes para isto. Abençoa teu povo, fica conosco e fala aos nossos corações a tua palavra nessa noite, Deus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, Deus abençoe. Recapitulando um pouquinho, na primeira terça-feira nós demos um panorama bem superficial sobre a questão da escatologia. Nas 2 terças-feiras seguintes, nós falamos sobre a preparação da igreja. Eu bato na teclinha de novo. Eu entendo que é a parte mais importante, porque aconteça o que acontecer, haja o que hajar, né? Haja o que houver, nós precisamos estar preparados, e aí é que é o nosso ponto, é estar preparados para o que Deus determinar que aconteça, e está na nossa mão essa questão da preparação. Semana passada, nós enfocamos as 70 semanas de Daniel, e as 70 semanas elas tentam apresentar uma ordem cronológica, daquilo, da ordem que os eventos acontecerão. Entendemos que Deus tinha estabelecido 70 semanas para a restauração do povo de Israel. Aprendemos que 69 dessas semanas já se cumpriram. Com a morte de Cristo, Deus estabelece um momento, o período da graça aqui,
em que a igreja do Senhor Jesus estará nessa terra. Ao final desse período, a igreja é retirada deste lugar, e a última semana de Daniel, que está faltando para se cumprir, ela terá início. Estou trazendo essa memorização, essa retrospectiva, desse resumo do que falamos terça-feira, porque hoje a gente ainda vai ter um pouquinho dessas 70 semanas, comparada com o sonho de Daniel aqui. Queria que você ficasse bem atento, porque tem alguns detalhes que são importantes aqui. Vamos analisar essa estátua aqui, e a maior parte dos teólogos aqui, eu entendo que não há discussão a respeito de quais impérios foram os impérios existentes na visão do rei, no sonho do rei Nabucodonosor, na estátua que Daniel interpretou. Quando ele fala de uma cabeça chamada cabeça de ouro, Daniel estava falando do Império Babilônico. Isso aqui fica claro, ele deixa claro quando ele diz assim: tu, ó rei, és esse rei que representa a cabeça de ouro. Segundo os historiadores, a Babilônia foi um dos reinos mais gloriosos da história antiga. E a glória desse reino era tão grande que a estátua, a interpretação dela, ela veio como o metal mais precioso para representá-la, que foi o ouro. O reino da Babilônia, ele persistiu do ano 614 a.C. até 539. Daqui a pouquinho a gente faz as contas, mais na frente a gente vai ver quanto tempo durou esse reino. O segundo reino que veio foi o Império Medo-Persa. Era o peito de prata da estátua, e ele perdurou do ano 539 a.C. até 331 a.C. A sequência veio o Império Grego, que é essa cintura de bronze aqui, e o ventre de bronze, ele durou do ano 331 a.C. até 168 a.C. Posteriormente veio o Império Romano, dos impérios mais conhecidos, onde Cristo nasceu, foi crucificado, ressuscitou, onde o Espírito Santo foi derramado. Foi o império que durou mais tempo. Ele durou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então ele durou muito tempo, o Império Romano. E depois do final do Império Romano, não há registros na história de um império que tenha alcançado uma dimensão tão grandiosa quanto alcançou o Império Romano. O Império Romano foi o último grande império que a Terra viu. Houveram grandes impérios depois do Império Romano? Houve o Império Bizantino, alguns outros não me recordo aqui. Houveram alguns impérios sim, mas nenhum deles com a dimensão e com a grandeza em que houve o Império Romano. Então, do ano 476, que foi o fim do Império Romano, até hoje, a história não registra impérios dominantes, mas ainda haverá um. Ainda haverá um império. Vamos adiante um pouquinho. Paulinho está aí, o Mateus está aí, né? Beleza. Eu quero apresentar esse diagrama aqui para os irmãos, e vamos entender o que esses quadros estão dizendo aqui, ó. Nessas duas primeiras linhas aqui de cima, nós vamos fazer uma comparação entre os reinos da estátua e as 70 semanas de Daniel que a gente falou semana passada, fechando aqui, ó, no período da grande tribulação. Vamos tentar encaixar cada um desses impérios no cronograma que a gente aprendeu terça-feira, semana passada, dentro das 70 semanas de Daniel. Olhando aqui, olha só, as 70 semanas de Daniel começam aqui. O Império Babilônico não está dentro das 70 semanas de Daniel. Por quê? A gente vai entender daqui a pouquinho aonde ele começa. Na verdade, as 70 semanas de Daniel, elas começam quando o rei Ciro dá ordem para que Jerusalém fosse reconstruída. Isso só aconteceu depois do Império Babilônico. Então a gente tem que encaixar essas coisas certinhas. Entre essas primeiras 69 semanas, houve o Império Medo-Persa,
o Império Grego e o início do Império Romano. No meio do Império Romano, a semana de Daniel número 69 é interrompida e começa o período da graça. No meio do período da graça, o Império Romano perde a hegemonia e começa-se o período sem um grande império dominante, período de 1539 anos. E ao final do período da graça, a Bíblia nos conta que haverá um tipo, veja bem, uma espécie de império romano, não é o Império Romano, é um tipo de império romano, restaurado. Não dá para a gente entender quando ele começa e termina, não nos é dada essa revelação, não sabemos. Pode até ser que ele já esteja, o modelo dele esteja sendo implantado aí. O fato é que muito provavelmente nesse período, a igreja é retirada, e no meio desse império, desse tipo de império, que será o reino do anticristo, a grande tribulação aconteça. Então a gente precisa estar com isso aqui gravado em mente, para a gente entender um pouco isso daqui. Esses impérios que Daniel falou, na verdade, cada um deles, eles estão carregados de fatos importantes, eu diria assim, fatos fundamentais para a gente entender a escatologia e a história de Israel. E a gente vai passear um pouquinho nisso aqui agora. Primeira caixinha, o Mateus, clica aqui em Babilônia. Coisas importantes que aconteceram no Império Babilônico, importantes para o nosso estudo. A primeira destruição de Jerusalém e do templo que foi erguido por Salomão, o rei Nabucodonosor destruiu. Se você pegar a tua Bíblia e olhar o livro de Lamentações de Jeremias, você vai encontrar assim com riquezas de detalhes esse momento histórico de Israel, quando Jerusalém é destruída. Nessa época do Império da Babilônia, do Império Babilônico, uma parte do livro de Daniel acontece. Muitos judeus são levados cativos para a Babilônia, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Alguns conhecem por Mesaque, Sadraque e Abednego, mas são esses jovens aqui, os nomes deles judeus. E parte das histórias do livro de Daniel acontecem dentro do reinado do Império Babilônico. Só para os irmãos terem uma ideia do que aconteceu. Olha aqui, em Lamentações, a Bíblia dizendo assim, tornou-se o Senhor como inimigo e devorou Israel. A gente pensa assim, por que a Babilônia destruiu Israel naquela época? Na verdade, foi Deus usando a Babilônia para levar juízo sobre o povo de Israel, que havia se emaranhado pela idolatria, pela desobediência, por adoração a outros deuses. Deus, por séculos, avisou a Babilônia, avisou Israel, para que se voltasse a ele, e Israel se recusou a ouvir a voz de Deus. Então Deus manda juízo através da Babilônia. E olha que cena terrível. Lamentações 4:4 diz assim, a língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca, ao paladar. Os meninos pedem pão, ninguém reparte. Os mortos à espada são mais felizes do que os mortos de fome, pois estes se esgotavam como traspassados por falta dos frutos dos campos. E olha o verso 10. As mãos das mulheres compassivas cozeram os próprios filhos, que lhes serviram de alimento na destruição do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira. Isso aqui foi algo que aconteceu na época do Império Babilônico contra Israel. É interessante, a gente sempre repreende o diabo, o inimigo, e a gente fala assim, está repreendido, e é bom quando o diabo se levanta, que a gente pode repreendê-lo pela autoridade do nome de Jesus, porque a Bíblia diz que a gente resiste ao diabo e ele foge. O problema não é quando o diabo se torna o inimigo, e ele é. O problema é quando Deus se torna inimigo. E foi o que aconteceu aqui. É Bíblia. Está dizendo, o Senhor se tornou inimigo. Você vai repreender Deus?
que é melhor fazer? Se curvar diante dele. É melhor obedecê-lo do que ter Deus como inimigo. Foi o que aconteceu com Israel. Ele se afasta de Deus. Fatos importantes na época do Império Babilônico. Mateus, volta lá para o diagrama. O Império Medo-Persa, vamos entender o que aconteceu de importante lá. A ordem de Ciro para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo que tinham sido destruídos por Nabucodonosor. Então a ordem de restauração acontece durante o Império Medo-Persa. E é justamente a partir dessa ordem que começa a contar as 70 semanas de Daniel que nós estudamos terça-feira passada. Só para a gente lembrar, Isaías 44, 28, nós lemos aqui terça-feira passada, que disse, ó, Ciro, Deus dando um nome do rei que ia mandar restaurar Jerusalém, 176 anos antes, Deus profetiza o nome do rei, dizendo assim, ó, Ciro é meu pastor, cumprirá o que me apraz, de modo que ele diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Então, há uma profecia. E aqui diz, no primeiro ano do rei Ciro, ou seja, no início do reinado Medo-Persa, do império, a ordem para reedificar Jerusalém acontece. A casa é edificada, depois de algum tempo, o templo é edificado, e entendemos que esses foram os fatos mais importantes que aconteceram no Império Persa. Vamos para frente, voltamos lá para o nosso diagrama. Império Grego, o que aconteceu de importante nesse império? Primeira coisa, você não vai encontrar registros bíblicos do que aconteceu no Império Grego. Esse Império Grego é conhecido por nós como aquele período do silêncio de Deus. É aquela folha em branco que está entre Malaquias e Mateus. Aquele período ali remonta aí provavelmente uns 400 anos de história. Deus estava em silêncio, mas o povo de Israel o negócio estava atribulado lá para o lado deles. O que aconteceu nesse período aqui, ó, não há registros bíblicos. O Império Grego, curiosidade aqui, foi um império formado por Alexandre o Grande, um dos grandes imperadores da história antiga. Após sua morte, o império é dividido entre seus 4 principais generais. Coisas importantes para os judeus. Nesse período, um imperador chamado Antíoco Epifânio, ele profana o templo que tinha sido reedificado lá no Império Persa. Esse imperador chamado Antíoco Epifânio, numa guerra contra Israel, ele invade a cidade de Jerusalém, ele entra dentro do templo e ele oferece porcos no altar do sacrifício. Uma das maiores profanações que poderia acontecer dentro do templo. Isso aqui fez com que um grupo de judeus chamado Macabeus, eles se revoltaram contra esse imperador. Eles começaram uma guerra e nessa guerra esse homem punido, ele morre, profanou coisas santas, sagradas de Deus, e como punição, ele é morto nessa revolta. Coisas importantes do Império Grego foram essas aqui. Depois do Império Grego, voltamos, e a gente chega no Império que eu entendo que foram onde aconteceram as coisas mais importantes. Império Romano. Império Romano, nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. A principal parte do plano da salvação, de redenção da humanidade, acontece no Império Romano, com a vinda do Messias. No Império Romano, as 70 semanas de Daniel são interrompidas. Durante o Império Romano, o Espírito Santo é derramado, a igreja é estabelecida em Atos 2, começa-se a perseguição da igreja. E aqui uma coisa das mais importantes que aconteceram no Império Romano, não está registrado na Bíblia, mas é fato histórico, está registrado em vários livros de história, em vários historiadores relatam isso aqui, ó. Anos 70, acontece uma rebelião, isso aqui é anos 70 da era cristã, acontece uma rebelião judaica contra o Império Romano. O Império Romano se levanta de forma terrível contra Israel. E um homem chamado General Tito, guarda esse nome e guarda da onde ele era, do Império Romano. Esse homem, ele destrói a cidade de Jerusalém, ele destrói o templo de Jerusalém, e tem-se início
esse negócio aqui chamado diáspora. Isso aqui é muito importante. Tem-se início esse negócio chamado diáspora. E aqui no ano 313, ainda do Império Romano, um outro imperador chamado Constantino, com o crescimento do cristianismo, ele estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. O Império Romano começa perseguindo a igreja, e no final, o Império Romano estabelece o cristianismo como a religião oficial do Império. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. No ano 70 depois de Cristo, guarda essa informação, começou esse negócio chamado diáspora. O que foi isso? Os judeus tiveram sua cidade destruída, perderam seu status de nação, e eles foram espalhados. A palavra diáspora significa espalhar. Eles foram espalhados pela face da terra, pelo mundo. E durante mais de 1800 anos, os judeus ficaram sem um país e sem uma terra estabelecida que eles pudessem dizer como a nossa terra. Eles não tiveram. Do ano 70, depois a gente vai entender quando que eles voltaram para o seu lugar. Mas do ano 70, o templo de Jerusalém já era o segundo templo, o grande templo feito por Herodes, foi destruído. E de lá para cá, Israel não tem mais um templo. Guarda essa informação, porque isso vai ser importante no final. Mateus, voltando. Muito bem. Aqui nós vamos para esse outro quadro aqui, período sem o império dominante, coisas importantes que aconteceram aqui. Vamos lá. Acho que... Deixa eu voltar aqui na... Passa um slide para... Isso, volta lá, clica nessa caixinha, período sem o império dominante. Isso, aqui. Vamos lá. Após o fim do Império Romano, coisas importantes que aconteceram. Expansão do cristianismo, isso aqui ainda dentro da história do catolicismo. Depois, declínio moral do catolicismo, a mistura da religião e Estado, isso aqui nunca deu certo, irmãos, viu? Não adianta a gente achar que o Estado vai ser, que coisa... Não, nunca deu certo. Esse negócio do Estado e a igreja se misturarem. Nós não precisamos da ajuda do Estado, precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. E o declínio começa aqui. Em 1517 vem a Reforma Protestante com Lutero. Chegando no século XX, nós temos as duas grandes guerras mundiais, um período de fomes e pestes. Ainda no período da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e aqui a gente já está falando, queridos, de coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui, daqui para baixo, do século XX para baixo, nós estamos falando de coisas da nossa geração. São coisas de hoje. Holocausto judeu, Hitler, 6 milhões de judeus mortos. A história nos conta que na época do imperador Tito, quando ele destrói Jerusalém, 1 milhão de judeus provavelmente foram mortos. Na guerra em que Israel travou com Roma, provavelmente 1 milhão de judeus morreram. Só que na Segunda Guerra Mundial, Hitler, que muitos pensaram que era o anticristo, só nos campos de concentração, de extermínio, 6 milhões de judeus foram mortos. Eu não tenho como não lembrar de 6 milhões de judeus mortos aqui, 1 milhão de judeus mortos pelo general Tito, no ano 70, eu não tenho como me lembrar, eu não tenho como esquecer a frase que os judeus disseram para Pilatos, quando ele ia crucificar Jesus, e ele falou assim: eu não vejo culpa nesse homem. E os judeus chegam para Pilatos e dizem assim, que nós, olha o que eles falaram, que nós e que os nossos filhos sejam responsáveis, o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E a gente vê, naquela mesma geração daqueles homens que falaram isso, 1 milhão de judeus mortos, e agora aqui, os próprios filhos deles
sendo mortos. Israel só não acabou, porque eles estão debaixo de uma promessa de Deus. Eles são descendência de Abraão, e a descendência de Abraão tem uma promessa sobre eles. Caso contrário, Israel já teria desaparecido da face da terra, tamanhas perseguições que vieram sobre eles. Mas está aqui. E aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se a gente pensa que na nossa geração não aconteceram milagres, deixa eu dizer uma coisa. Em 1948, para mim, acontece um dos maiores milagres da história. O restabelecimento do Estado de Israel. Para mim, o maior sinal de que Jesus está voltando acontece em 1948, 1876 anos depois da invasão do general Tito em Jerusalém. Israel volta a ter um Estado. Israel volta a ser nação. Israel volta a ter o seu lugar dentro do contexto geopolítico do mundo que a gente vive. Eu entendo que isso é um dos maiores milagres, sabe por quê? Tenta imaginar, irmãos, um povo conseguir existir sem uma nação, sem um lugar específico, e por quase 2000 anos, 1876 anos, esse povo espalhado pelo mundo, ele não perde a sua identidade, ele não se mistura com os outros povos, ele não, a palavra técnica diz, é a tal da miscigenação. O judeu, ele não se mistura com outro povo, e quase 2000 anos depois, quando o Estado de Israel é formado, há uma nação que volta para o lugar que Deus havia colocado para eles como terra prometida. Eu entendo que esse é um dos maiores sinais da volta de Cristo, e um dos maiores milagres na nossa geração, que a gente pode enxergar dos planos de Deus se cumprindo sobre Israel. Para mim é um dos maiores milagres, irmãos. É esse povo voltar. Se vocês olharem, quando a América foi descoberta, isso há 500 anos, haviam povos aqui, haviam maias lá para o lado do México, haviam astecas para aquele lado, aqui na América do Sul, lá no Peru, haviam povos. Aqueles povos, em pouquíssimo tempo, eles se misturaram, eles sumiram. Em coisa de 1 século, de 2 séculos, esses povos desapareceram, se misturaram com outros povos. Os judeus, quase 2000 anos, sem um lugar, eles não perderam a sua identidade. É sinal de que tem um Deus que zela por Israel, tem um Deus que cuida de Israel, tem um Deus que tem promessas sobre Israel, e a gente vê essas promessas se cumprindo. Então, voltemos lá para o nosso diagrama principal. Muito bem. Nós estamos falando aqui então das coisas que aconteceram nesse momento, que a gente não enxerga um império dominante. Mas eu quero falar um pouco sobre um país que está totalmente envolvido na história desses impérios. Nós falamos semana passada que as 70 semanas de Daniel, elas são para Israel, elas não são para a igreja. 69 dessas semanas se passaram, falta uma. Vamos entender aqui uma coisinha. Clica nessa bandeirinha de Israel aí. Isso, vamos lá. Vamos colocar Israel, que eu entendo que se a gente falou naquele primeiro dia, que a gente tinha que montar um quebra-cabeça, Israel é uma das partes mais importantes desse quebra-cabeça. E tem coisas aqui que eu estava pesquisando aqui, que eu confesso que eu me surpreendi à medida que eu estava estudando para trazer essa palavra aqui, que eu acho que os irmãos vão achar muito interessantes, e de repente a gente descobre que Jesus está mais perto de voltar do que a gente imagina. Olha só, há uma profecia lá em Isaías, capítulo 66, versículo 48, Antigo Testamento, antes de Israel ser destruído a primeira vez. Isso aqui é antes do Império Babilônico. Há uma profecia que diz assim, olha, quem jamais ouviu tal coisa? Leia comigo isso aqui, ó. Quem viu coisas semelhantes? Olha isso aqui. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Olha a pergunta da Bíblia. Uma terra poderia nascer num dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Olha a pergunta bíblica, olha a profecia. Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos.
Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Para as mamães que já tiveram seus filhinhos aí, o que vocês sentem antes do parto? Dói? Muito, mana? É? Interessante. No dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel, ela é estabelecida numa reunião na Organização das Nações Unidas. O que acontece antes do parto? Dor. O que acontece antes desse período? A maior perseguição que os judeus tiveram na sua história foi feita por Hitler. Foram as dores de parto. Aquela perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial são essas dores de parto que vêm antes. Sião esteve de parto e Deus diz assim: eu vou abrir a madre e não farei nascer. E aqui, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A data da criação do Estado de Israel foi no dia 14 de maio de 48, e Deus dizendo assim: uma nação pode nascer num dia. A história nos prova, a nossa história recente nos prova que pode sim. No dia 14 de maio de 1948, Deus faz uma nação nascer em um único dia. É uma promessa do Antigo Testamento se cumprindo na nossa geração. 1876 anos depois da destruição feita pelo general romano Tito, anos 70 depois de Cristo, Israel espalhado pelo mundo. 1948, Israel volta a ser uma nação estabelecida. Isso é milagre de Deus. Isso é milagre de Deus. É milagre da nossa geração, na nossa geração. O general Tito era quem? Era o quê? A palavrinha aqui, ó. Ele era romano. Guarda essa informação que ela vai ser útil para a gente daqui a pouco. Vamos para frente. A figueira floresceu. Os teólogos afirmam, é claro, está na Bíblia, um dos símbolos de Israel é a figueira. E Jesus disse assim, ó, na sua parábola: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Jesus estava falando sobre os tempos do fim aqui, e o sinal que ele diz é o seguinte: olhe para a figueira, observe o sinal da figueira. E os teólogos entendem que essa figueira aqui simboliza Israel, e a figueira em 1948 ela floresceu. Os teólogos entendem que uma geração dura por volta de 70 anos. Então nós ainda estamos dentro da geração em que Israel floresceu. Uma geração contando de 1948. Sabe quando que uma geração termina? De 70 anos? 2018. É só você fazer a continha. Pastor, então tudo vai acontecer até 2018? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que estar preparado para tudo que Deus tiver que fazer. Pastor, Jesus está voltando nos próximos 3 anos. Não estou dizendo que Jesus está voltando nos próximos 3 anos. Eu estou dizendo que a gente tem que estar preparado para aquilo que Deus quiser fazer na nossa geração. Vamos adiante um pouquinho. Então, ó, a figueira floresceu. Jesus falou sobre isso. Vamos adiante mais um pouquinho. 2 coisas importantes foram destruídas pelo general Tito: a cidade ou a nação de Israel e o templo. É importante essa informação. O templo foi destruído na invasão do general Tito, romano. A nação foi restaurada, falta o templo. Hoje o que resta do templo está lá em Jerusalém. Os irmãos já devem ter visto o Muro das Lamentações. Foi a única coisa que sobrou
Aí aqueles judeus, já viu aqueles homens de preto, barbando bem grandona assim, eles chegam lá e ficam orando, invocando o Deus de Israel. O que sobrou daquele templo, só aquele muro que é chamado Muro das Lamentações, justamente pelo tamanho da dor, da perda que aquele povo teve na época do general romano, do general Tito. Então, está faltando o quê? Está faltando o templo. E aí, queridos, vamos adiante um pouquinho. Sabe isso aqui que significa? Está em inglês isso aqui, mas é The Temple Institute, na verdade é o Instituto do Templo. O que é isso? Hoje, em Israel, existe um grupo de estudiosos, de anciãos, de estudiosos da lei hebraica, em que eles estão trabalhando para reconstruir o templo que foi destruído. Eles estão fazendo isso hoje. O templo não é o templo que o Edir Macedo construiu lá em São Paulo, aquele não vale, aquele não serve. Tem que ser o templo para ser construído lá em Israel. E olha que coisa interessante. Hoje, isso aqui, irmãos, é informação que eu peguei esse ano. Já produziram mais de 70 objetos que serão utilizados no novo templo. O candelabro de 90 quilos de ouro já está feito. Sabe aquele candelabro? É esse aqui, ó. O símbolo dele está aqui, que ficava dentro do templo. Eles já reconstruíram ele, e ele já está exposto ao público no Muro das Lamentações, já está lá. As vestes dos sacerdotes e levitas já foram confeccionadas, eles já estão com as roupas daqueles que oficiarão o sacerdócio, já está pronta. Os sacerdotes e levitas já foram encontrados e já foram treinados por eles, ou seja, eles já estão prontos para começar o ritual de sacrifício dentro do templo. O tipo de novilho a ser oferecido como sacrifício já foi desenvolvido segundo o padrão de Números 19. Israel já desenvolveu hoje o tipo de animal que será oferecido como sacrifício no templo que eles vão reconstruir. Vamos adiante. Já possuem todo o orçamento para a construção do templo e precisam de apenas 3 anos para fazê-lo. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa pastor, mas eles vão começar esse templo, eles vão demorar 200 anos para terminar. Eles disseram, em 3 anos, com o dinheiro que nós já temos, nós conseguimos começar e terminar o templo. Vocês estão entendendo que as coisas estão acontecendo? As coisas estão acontecendo, queridos, na nossa geração. E aqui, eles querem inaugurar o templo em 2018. 70 anos depois da fundação de Israel. Eles querem que o templo esteja em funcionamento 70 anos depois, ou seja, dentro da mesma geração. Eles querem que a nação tenha sido estabelecida e a adoração para eles tenha sido retomada. Para nós cristãos, nós entendemos que a única coisa que falta para se cumprir dentro do contexto é a existência de um templo em Israel. E esse templo está chegando. Eles estão com tudo na mão para refazer esse templo. Repito a palavra, querido, se prepara. Coloca a tua vida no altar e na presença de Deus, porque Jesus está voltando. Olha isso aqui. Para os judeus que estudam as profecias sobre o final dos tempos, a restauração dos sacrifícios rituais em Jerusalém é o início do processo de aparecimento do Messias esperado por eles. Para a maioria dos cristãos que estudam escatologia, o surgimento do anticristo depende da restauração do templo e dos sacrifícios. Aqui é que está o detalhe, irmãos. Os judeus até hoje, eles esperam que o Messias venha. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. O Messias já veio, e os judeus não entenderam que Jesus era o Messias, e até hoje, eles estão aguardando a chegada do Messias. E a palavra de Deus diz que quando chegar um, que eles reconhecerem como Messias, depois de um tempo, eles vão descobrir que não é o Messias, mas era o anticristo.
Eles estão esperando o Messias chegar. E nós estamos esperando, querido, a segunda volta do nosso Messias, do nosso Redentor, do nosso Deus que está voltando. Olha isso aqui. Esse rabino chamado Chaim Kanievski, que eu acho que o nome é esse, uma entrevista, é um dos rabinos mais respeitados de Israel. Ele disse assim, a chegada do Messias é iminente. Ele está dizendo assim, o Messias está voltando. Aliás, o Messias, não é que ele está voltando, o Messias está chegando. Para os judeus, eles não pensam que o Messias está voltando, mas que ele chegará. E ele disse assim, quando perguntado sobre o momento da chegada do Messias, o rabino respondeu, no final do ano sabático. Várias pessoas pediram ao rabino para verificar isso, e ele deu sempre a mesma resposta. Este ano é o ano sabático, será encerrado no dia 29 de Elul, que pelo calendário gregoriano cai no sábado, 12 de setembro de 2015. Foi mês passado. Mês passado, nesse mês, né? Nesse mês, né? Na ótica desse rabino, o Messias que Israel está esperando, está chegando. Um dos maiores estudiosos da lei hebraica. Há um pedido de Israel que os judeus regressem para a sua terra. Porque quando, na ótica do judeu, tá? Quando o Messias se manifestar, os judeus têm que estar na sua terra. E olha o que aconteceu. Só ano passado, da França, mais de 7.000 judeus saíram da França e voltaram para Israel. Eles estão dizendo que os judeus espalhados pelo mundo, eles estão retornando para a sua terra. Irmão, eu não sei se isso mexe com o teu coração, mas comigo, eu fico olhando e vi assim, Rubens, como a Bíblia é perfeita, como Deus é perfeito, e como as coisas estão acontecendo. Os sinais da volta de Cristo, irmãos, de verdade, com esse templo, eles não precisam de mais nada para se cumprir. E se a gente pensa o seguinte, eles precisam de 3 anos para reconstruir o templo. Eu entendo que a igreja pode ser arrebatada muito bem antes desse templo estar construído. A igreja pode ser arrebatada antes. Então se prepara. Vamos lá para o nosso fechamento da aula, da nossa palavra de hoje. Vamos falar um pouco agora desse último império aqui, porque ele se encaixa no final desses últimos. Vamos lá. O último império, Daniel, ele retrata ele da seguinte forma. Presta atenção. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E ele disse, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Ou seja, será um reino forte de uma forma, mas fraco de outra. E depois ele vai explicar como. Misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou seja, Daniel está dizendo assim, não vai ser uma nação. O que está claro aqui, não é uma nação que estará dominando o mundo, mas está dizendo um conjunto de nações que farão aliança entre elas, e elas serão, por um lado, forte, porque elas terão uma aliança, por outro lado, frágil. Por quê? Porque é uma aliança que cada uma delas será um país independente, soberano. Vamos entender mais um pouquinho. Você já deve estar sabendo onde é que a gente vai chegar, né? Mas vamos adiante um pouquinho aqui. O que vocês acham disso aqui? Na nossa geração, a ONU foi estabelecida no século passado, em que ela engloba todas as nações da terra, debaixo do seu guarda-chuva, debaixo do seu arcabouço ali, todas as nações estão aqui. Se você olha para o mundo hoje, economicamente falando, você vai encontrar aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, acho que tem mais países lá para o norte, que formam o quê? O Mercosul. Você vai encontrar lá na Europa, e eu entendo que esse talvez seja o bloco econômico mais significativo, a União Europeia.
Muitos países fazem parte da União Europeia. O mundo, queridos, deixa eu dizer uma coisa, ele está se dividindo aliás, ele não está se dividindo, ele está se juntando em blocos. E a gente, quando olha para essa visão de Daniel, dizendo ali, quando ele está dizendo aqui, misturar-se-ão pelo casamento, ou seja, farão aliança, farão contratos. Eles se misturarão pela aliança, mas não se ligarão. Ou seja, são países que fizeram assim, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança, mas cada país continua sendo um país. Irmãos, é o cenário perfeito, esse cenário aqui, para o surgimento do anticristo. É o cenário perfeito que o nosso mundo hoje apresenta para que o anticristo apareça. Vamos analisar um pouco mais a profecia aqui. O governo do anticristo. Olha em Apocalipse, capítulo 13. A palavra de Deus diz as características do anticristo, a besta, que diz assim, e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Os teólogos entendem que esse aqui é o anticristo. Quantos chifres? 10. 10 chifres. Quantas cabeças? 7. Olha só. A gente não entende bem se a gente for parar para pensar, mas o que significa? Na visão de Daniel, ele vê os pés em parte de barro e em parte de ferro. Se você pega 2 pés e junta eles, dá quantos dedinhos? Opa! Os pés da estátua têm 10 dedos. A besta tem 10 chifres. Vai guardando esses números. Apocalipse, ele explica para a gente, no capítulo 13 a gente não entende o que isso significa, mas no capítulo 17 a Bíblia explica, porque diz lá, aqui está a mente que tem sabedoria, as 7 cabeças da besta são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade. Isso aqui está falando de Daniel. Daniel está falando, naquela época esses reinos não receberam autoridade. Pode ser que eles já tenham recebido hoje. Olha aqui, as 7 cabeças são 7 montes, os 10 chifres são 10 reis. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles estão dizendo assim, eles vão ter essa aliança, esses 10 reinos, e eles entregarão à besta, ao anticristo, a sua autoridade. Olha aqui, o general Tito era de onde mesmo? Ele era romano, não era verdade? Olha que coisa importante. Quando nós lemos nas 70 semanas, vocês estão entendendo, irmãos? Estão conseguindo entender o raciocínio ou está meio confuso? Está claro? Então tá bom, vamos adiante então. Quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, semana passada, olha aqui, e depois das 62 semanas será cortado ungido, Jesus, e nada lhe subsistirá. E olha aqui, olha o que a Bíblia diz, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Deixa eu dizer uma coisa, quem foi que destruiu a cidade e o santuário? Está bem aqui embaixo, se alguém quiser colar na prova, está aqui. No ano 70, o general Tito romano destruiu Jerusalém e o templo. Olha o que a Bíblia está dizendo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, entendemos que a gente não pode afirmar 100%, tá? Não posso subir aqui e dizer o anticristo vai ser... Não dá. Mas, olhando para isso, nós podemos entender que o anticristo virá de algum lugar desse império que se formará e muito provavelmente de Roma.
A gente não pode dizer assim, porque não nos é revelado claramente. Mas se você olha na Bíblia, tudo consta. E se resta uma duvidazinha, olha isso aqui. Roma foi fundada em 153 a.C., sobre uma das 7 colinas que rodeavam a comunidade. Roma estava bem aqui. Roma com o tempo se expandiu, e Roma se tornou a chamada cidade das 7 colinas. Ela foi fundada, foi construída sobre 7 montes. Aí você volta lá atrás um pouquinho, e você diz aqui, aqui está quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, aonde a besta está. A gente precisa ficar atento ao que a palavra de Deus diz. Alguém vai dizer assim, pastor, então Roma só deve ser o Papa, é o anticristo, então, né? Porque alguém já deve estar pensando lá na frente. Aí eu vou dizer, querido, não vá falar isso para o seu colega, para o seu amigo católico. E a gente também não pode dizer isso. Alguém vai, eu sei que alguém aqui já deve ter ouvido assim, não, pastor, o número 666 está debaixo do chapéu do Papa. Querido, você não pode afirmar uma coisa dessa, nós não podemos dizer isso. Mas o fato é que algo, muito provavelmente de Roma, virá, se chamará anticristo. Os sinais e a interpretação da profecia nos leva a entender isso. Está plenamente revelado, pastor? Ainda não. A gente não consegue entender. Como eu disse para os irmãos, é um quebra-cabeça, que a gente vai pegando uma parte, juntando uma coisa, para tentar entender. Eu volto a dizer a mesma coisa. Estejamos preparados, porque Jesus está voltando, e a gente estando com a nossa vida no altar e na presença de Deus, sendo a igreja que Deus espera que nós sejamos, nós possamos estar prontos, queridos, para que no dia que a trombeta soar, nós possamos ir ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Os sinais estão se cumprindo, e a gente tem que estar atento. Volta lá para o nosso último quadro, voltando lá para o nosso diagrama principal. Então entendemos que esse momento aqui é o momento do anticristo aparecer. Ele pode ser romano, porque ele muito provavelmente virá daquela estrutura que destruiu a cidade de Jerusalém naquele momento, no ano 70. E quando o anticristo se revelar, a última semana de Daniel começa. E quando a última semana de Daniel termina, acontece o quê? Clica nessa última imagem aqui, Daniel, ou Mateus, olha lá, a última parte da visão de Daniel. E estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, prata, ouro, se fizeram como pó, e o vento levou. A pedra, porém, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, olha só, os reinos, e aqui ele não está falando só do último reino do anticristo, não. Ela atingirá a estátua no pé, ou seja, o último reino será atingido por esta pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Quando você imagina numa pedra cortada sem auxílio de mãos, que isso aqui é coisa de Deus, é coisa sobrenatural de Deus, que atingirá os reinos dos homens no momento final do reino deles. Esse reino se acabará. A palavra de Deus está dizendo que até a memória dos outros, ouro, prata, bronze, ferro, tudo isso vai virar pó, e essa pedra crescerá, e ela encherá toda a terra. Será o reino de Deus, será o reino estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo nessa terra, um reino de paz, um reino de glória, um reino da verdade do Senhor, sendo estabelecido aqui nessa terra. É o que nós esperamos. E aqui a gente fecha a palavra. Olha, Daniel falou, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, nem passará a soberania. Nabucodonosor passou, Alexandre o Grande foi embora, o Império Romano se acabou, mas está dizendo que esse jamais será destruído, não passará a soberania desse reino a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá
todos os reinos e subsistirá para sempre. E aonde é que a gente fica nessa história? E aonde que a gente fica nessa história, pastor? A gente fica aqui, ó, Apocalipse 5:9, e cantava um cântico novo dizendo: digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e olha aonde nós estaremos. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Será o reino de Deus estabelecido nessa terra, e eu e você seremos reis e sacerdotes nessa terra. É o nosso lugar. Está entendendo, queridos? Jesus está voltando. Se prepara, que a hora de nos encontrarmos com o nosso Senhor está chegando, em nome de Jesus. Meu pastor, eu lhe retorno a palavra. E se prepara, queridos, os sinais estão aí. Não precisa se cumprir mais nada, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quantos estão abençoados? Diga amém. Vamos orar então, se coloca em pé. Aleluia, glória a Deus. Está tudo bem? Está tudo bem, Ana? Tem algum pedido de oração aí de alguém? Ana Beatriz? Tá. Mais alguém? Sim. A vozinha lá em Nova Glória. Onde que ela está? Silvânia. A vozinha está internada. Mais alguém, irmãos? Vamos lembrar de oração. Osvaldo? Nazilda, irmã Nazilda. Muito bem. E lá, Rila? Tá. Vamos essa semana que vem? Muito bem. Da Rejane. Muito bem, então. Então vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Pedimos lá, irmão Zé Lopes, fecha essa grade, irmão Zé Lopes. Isso, fala lá, pastora, pede irmão Zé Lopes para fechar a grade, para não ocorrer de ninguém entrar aí, às vezes correndo aí. E nós queremos estar orando tranquilo aqui. Glória a Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Canta. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Mais uma vez. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, ó Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação da nossa alma. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos nomeou e nos designou para nós darmos fruto e o nosso fruto permanecer. Te agradecemos, meu Deus, de que uma maneira espontânea nós aceitamos a tua escolha. No nosso livre-arbítrio nós aceitamos, nós decidimos andar com o Senhor, nós decidimos estar contigo, decidimos viver contigo, para ti e por ti. Queremos te agradecer, meu Deus, pela vida, por essa experiência única que nós temos aqui. Agradecer pela família que o Senhor tem nos dado, pelos pais, pelos irmãos. Agradecer, meu Deus, pelos relacionamentos. Agradecer pelo casamento, pela companheira, Senhor, que o Senhor tem dado. Te agradecer, meu Deus, cada um individualmente. Queremos agradecer pelos nossos relacionamentos. Agradecer, Senhor, pela amizade que nós temos entre irmãos, entre amigos.
entre companheiros de ministério. Pai, nós queremos te agradecer pela igreja, pela instrução da tua palavra que o Senhor tem nos dado, pelas revelações, pela disposição dos obreiros, em especial, meu Deus, os obreiros que servem aqui no altar, meu Deus, na disposição para servir aqui na mesa do sacrifício, para servir na palavra, como o pastor Fabiano, como o pastor Leandro, como os pastores, meu Deus, têm dedicado a sua vida, têm se esmerado para ensinar a tua igreja, ensinar o teu povo, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que possamos estar atentos, ó Deus, para a tua palavra santa, porque a tua palavra, ela é fiel, ela é poderosa e ela é digna de inteira aceitação. Te agradecemos, ó Deus, pelas lideranças da igreja, pelas lideranças dos homens, das mulheres, da UMEG, pela liderança, meu Deus, dos nossos jovens, de adolescentes. Te agradecemos, Senhor, pelas crianças, departamento infantil, pela escola bíblica dominical, pela tesouraria da igreja, pela secretaria. Queremos te agradecer, meu Deus, por cada um que desempenha um trabalho de uma maneira espetacular, pelo trabalho, meu Deus, na casa de recuperação. Te agradecemos, meu Deus, pelo trabalho na rodoviária, pelo irmão Anderson e pela equipe que está, meu Deus, nas rodoviárias, nos hospitais, distribuindo sopa, pela madrugada. Quantas vezes nós estamos na nossa casa, no nosso leito, descansando, e a equipe está nos hospitais, está entregando sopa, está levando uma palavra, está expulsando o demônio, está ganhando alma para o teu reino. Quero te agradecer, meu Deus, por cada crente, por cada membro da ADESA, por aqueles, meu Deus, que trabalham de uma maneira visível e pelos que trabalham de uma maneira invisível, que faz as coisas, que as coisas só são percebidas, parece que não são vistas. Eu quero te agradecer pela vida de cada um, meu Pai, agradecer pela vida dos pastores que colaboram, que trabalham, meu Deus, para o crescimento da tua obra, do teu reino, nas ADESAs, ADESA 203, pastor Anderson, com a sua família, com aquele corpo de ministério, aquela igreja abençoada. Também, ó Deus, queremos te agradecer pelo pastor Juarez, que tem empenhado o seu trabalho, o seu ministério, a sua vida, ali na 513, para que o teu reino cresça e seja abençoado e próspero. Pastor Daniel, que tem trabalhado também com a sua esposa, com o corpo de obreiros. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, que hoje está trabalhando, mas mandou a comunicação. Meu Deus, pelo pastor Benedito, por sua família, por sua casa, que tem empenhado a sua vida por esta grande obra, na 10.827. Pastor Paulo, meu Deus, o jovem Paulo, assim como Paulo escrevia a Timóteo e a Tito, que eram jovens pastores, nós queremos apresentar a ti também, Senhor, Paulo, o jovem Paulo, que assumiu o grande desafio no recanto, de colocar em ordem as coisas que ali ainda restam, para a glória e o louvor do teu santo nome. Então, ó Deus, traz sobre nós a tua graça, a tua virtude, traz sobre nós a tua bondade, a tua misericórdia, venha sobre nós, meu Deus, as tuas revelações, nos cobre, meu Deus, com o sangue precioso do teu Filho Jesus, nos mantém, ó Deus, debaixo da tua sombra, porque debaixo da sombra do Onipotente, nós repousaremos seguro, em tranquilidade, em proteção. Guarda as nossas casas, guarda, meu Deus, as nossas casas, acampa o teu santo anjo, meu Deus, no nosso lar, e nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Meu Deus, protege as nossas famílias, protege as nossas crianças, os nossos filhos, dá saúde ao teu povo. A Bia, meu Deus, conforme foi pedido oração por sua avó, meu Deus, nós representamos aqui, oramos pela Bia, pedindo a tua bênção, a tua graça na vida dela, a tua proteção, meu Deus, a tua graça, a tua provisão na vida da irmã Nazilda. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, nós oramos, Pai, nós oramos, meu Deus, pela recuperação total, incondicional da tua filha. Opera, meu Deus, opera e faz milagre, Pai, para a glória do teu santo nome. Faz, meu Deus, grande milagre. Nós sabemos, meu Deus, que quando alguém se levanta para fazer a sua obra, meu Deus, sabemos que a retaliação do inferno
ela vem. Mas tudo isso, meu Deus, objetiva pararmos com aquilo que nós estamos fazendo. Mas, meu Deus, olhando com uma visão espiritual, nós vamos ver que nós seremos encorajados, meu Deus, a prosseguirmos avante. Ó Deus, nós oramos pela avó da irmã Elisete, está ali, meu Deus, em Silvana. Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, passa o Teu bálsamo, passa o Teu óleo, meu Deus, passa o Teu óleo, meu Deus, na vida dela, no coração dela, no corpo dela. Restaura, Pai, para a glória do Teu santo nome. Restaura ali, meu Deus, levanta todos os enfermos, restabelece a saúde, muda a sorte do Teu povo, muda a sorte do Teu povo, muda a sorte, meu Deus, do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, pela viagem, meu Deus, da irmã Reila, irmão Ismael, meu Deus, e da Ieda, que estarão, meu Deus, de viagem. Senhor, envia o Teu santo anjo adiante, prepara, meu Deus, uma recepção, prepara, meu Deus, uma festa espiritual na chegada dos Teus filhos, na permanência deles. Guarda a casa deles, meu Deus, guarda, meu Deus, a casa deles, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, e pedimos a Tua proteção, irmã Luciana também. Nós oramos, meu Deus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Venha, meu Deus, sobre o Teu povo, restabelece a Tua virtude, restabelece a Tua graça, Pai, sobre o Teu povo, o nosso chamado. Nós confrontamos, meu Deus, a nossa vontade, confrontamos a nossa vida. Meu Deus, nós não fomos feitos para vivermos em questionamentos, não fomos feitos para viver, meu Deus, em tantas perguntas. Nós somos feitos, meu Deus, para uma vida de aceitação, para uma vida de renúncia, para uma vida de quebrantamento. Nós fomos feitos, meu Deus, para olharmos para a cruz, para estarmos na cruz. É na cruz, meu Deus, que nós encontramos, é na cruz, meu Deus, que nós nos achamos, é na cruz que nós recebemos o perdão, na cruz que nós recebemos, meu Deus, a Tua redenção, a Tua remissão. A cruz é o lugar mais seguro do cristão, a cruz é o lugar mais seguro do cristão. Às vezes achamos, meu Deus, que o nosso lugar é nos palcos, nos montes, recebendo os louvores. É assim que muitos têm andado, é assim que muitos querem, mas o lugar mais seguro é na cruz, o lugar mais seguro é no Calvário. É no Calvário onde poucos querem estar, no Calvário onde poucos querem chegar, porque o Calvário significa renúncia, sofrimento, significa paixão, martírio. Calvário significa dor, Calvário significa sacrifício, Calvário significa morte. E se nós não morrermos para nós mesmos, se não morrermos para o mundo, permaneceremos longe do Calvário. E o Calvário nos traz a redenção, o Calvário nos traz a reconciliação, o Calvário nos traz a reconciliação. Nós somos reconciliados com o Senhor, por Cristo Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, queremos Te agradecer, Te agradecemos, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, por nossas famílias. Guarda as nossas famílias, guarda, meu Deus, a nossa liderança maior, pastor Ruberval, nossa igreja sede, guarda, meu Deus, as nossas igrejas com irmãs, sedes locais. Guarda, meu Deus, pastor Adalino, nosso presidente nacional, todo o corpo de obreiro. Guarda, meu Deus, Teus filhos, guarda todas as regiões. Dá iluminação, meu Deus, dá iluminação aos Teus servos, dá iluminação aos grandes homens que assumiram os lugares de destaque, que estão nas mídias, na televisão, no rádio, estão ali, meu Deus, falando, pregando, estão ali, meu Deus, eles conseguiram chegar ali. É claro que muitas vezes nós queremos questionar, porque como falam em dinheiro, às vezes nós queremos até questionar a respeito disso, mas não é isso que nós temos que fazer, questionar. Nós queremos, Pai, orar, para que eles que conseguiram chegar ali, conseguiram chegar até a imprensa, Pai, que eles sejam verdadeiramente tomados pelo quebrantamento da Tua palavra, para anunciar o Evangelho genuíno, puro, santo e verdadeiro.
O Senhor confiou a essas denominações, o Senhor confiou a estes pastores uma posição de destaque na sociedade. A tua palavra diz que a quem muito dá, muito se exige. Então o pastor, ele é alvo de toda observação. Nós queremos, Pai, pedir pela vida deles. Eu quero rogar pela vida de cada pastor, de cada liderança, meu Deus, pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado. Eu quero pedir, meu Deus, pela presidenta Dilma. Meu Deus, às vezes nós criticamos tanto, mas não é fácil a posição daquela mulher, não é fácil. Mas, meu Deus, nós oramos pela nossa nação. Nós oramos, Senhor, porque todo o povo tem o governo que merece. Mas, meu Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor nos dê graça e nos conduza, meu Deus, no refrigério, numa sabedoria, numa liderança, Pai, no governo, que nós possamos ter orgulho, meu Deus, numa liderança, que nós possamos de fato ter orgulho de dizermos que nós somos brasileiros, porque nós temos esse orgulho de nascimento, por ser um país continental, tanta riqueza natural, um povo tão caloroso, mas vivemos, meu Deus, esse desmando. Quantas pessoas sofrendo em hospitais, em filas, falta de segurança, quanta coisa ruim acontecendo, uma geração de zumbis. Nós estamos aí diante de uma geração de zumbis. O que era, meu Deus, o que era coisa da televisão, o que era coisa de filme, o que era algo surreal, se tornou algo real na nossa sociedade. As pessoas caindo, se drogando, dormindo debaixo de marquises sujas, imundas, carregando cobertor velho, sujo, imundo, fedorento nas costas. É uma geração de zumbis mesmo. Parece que tudo aquilo que foi colocado na televisão, nos filmes, agora se tornou realidade. Mas a tua igreja se levanta contra, nós nos levantamos contra, porque nós queremos uma geração não de zumbis, mas queremos uma geração de salvos, lavado, remido pelo teu sangue, para que nós possamos de fato ter orgulho da nossa pátria mãe, da nossa mãe gentil, para que essas pessoas que vivem sugando essa mãe gentil, essas pessoas que vivem sugando, vivem maltratando, que elas sejam, meu Deus, tratadas pelo Senhor, que elas sejam tratadas pelo Senhor, para que possamos ter orgulho, Pai, possamos ter orgulho de tudo que o Senhor tem nos concedido. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Agradeça a Deus por este momento, agradeça a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Oh, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quantos podem cantar assim? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Pra quê? Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e
estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aplaude o Senhor Jesus com alegria, quem pode. Pode sentar, vamos ofertar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Deus abençoa. Vamos trazer para a casa de Deus as ofertas e vamos concluir o nosso trabalho. Lembrando que amanhã teremos a tarde o quê? Tarde da bênção, tarde da vitória, viu? Tá uma bênção o trabalho, tá abençoado, né, Léo? Muito bom. Quinta-feira, campanha, né, pastor Leandro? Continua a nossa campanha aqui na quinta-feira. Sexta-feira, o que tem sexta-feira? Oração no porão, não é? Não é, presidente? Cadê o Rony? Rony Von, oração, né? Já para o congresso, para o Acampa Adesa 2015. Cadê os jovens Adesa? Eita glória, Deus abençoa. Sábado vai ser culto, celebração jovem, né, Rony? Culto da mocidade, não é? Isso, culto da mocidade. Já é o pré-Acampa Adesa? É, pré-Acampa Adesa, muito bem, sábado. Domingo, programação normal que nós teremos aqui na igreja. Escola Bíblica Dominical, né? E depois da escola dominical, cadê? Põe aí o da Zenaide. Vai lá, meu filho. Glória a Deus. Vamos lá, propaganda aí. Dia 4. Deixa eu falar um negócio para vocês. Olha, preste bem atenção. Estão fazendo uma marmelada grande aí, viu? Então, não sei qual é a ideia desse povo, né? Deus abençoe aí mesmo. Deus abençoa. Amém. Pode recolher a oferta aí em nome de Jesus. Não sei o que está acontecendo na cabeça desse povo, mas aí uns dizem que não, a votação não vai ser sábado, não vai ser domingo, não vai ser dia 4, vai ser depois. Não anuncia, não divulga, a informação está saindo pelas metades e nós temos observado que isso aí tem alguém querendo ser beneficiado com isso. Diga misericórdia. Misericórdia, muito bem. Então, olha só, a missionária Zenaide, ela já passou para nós e, inclusive, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui, para passar para vocês. Nós só teremos 3 locais de votação aqui na Samambaia, viu, meus irmãos? Viu? Só teremos 3 locais de votação. Cadê? Está aqui. Isso. Isso. É, quase que deu. Deu aqui, deu. Samambaia. Isso. Muito bem. Lá no Caíque Helena Reis, não é isso? Na Helena Reis. Onde que é o Caíque Helena Reis? Na 409. Né? E no Centro de Ensino Médio 304, na 304, e no centro, na Escola Classe 419. Então, 419, 304 e na 409. Vão ser os lugares de votação. Agora, a votação, ela é facultativa, não é obrigatória. Agora, pelo fato de ser facultativa, nós vamos fazer a diferença, irmãos. Amém? Vamos fazer a diferença. Então, nós precisamos de domingo nos disponibilizar. Eu preciso, olha, irmão, é só domingo. Pronto, passou domingo à noite, já acabou, já passou, e nós precisamos eleger a irmã Zenaide. Quem é a irmã Zenaide? Precisamos eleger a missionária Zenaide como conselheira tutelar pela Samambaia. Diga pelo menos amém, irmão. Deixa sair pelo menos baixinho assim, pelo menos amém. Diga amém. Porque quando a gente diz amém, é assim seja, vai acontecer. Quantos aqui votam em Samambaia? Quantos? Levante a mão. Quantos votam em Samambaia? Ó, irmãos, você não pode deixar de votar.
Não pode deixar de votar e tem que fazer um lobby para levar a tua família, a tua vizinhança. Quem ainda não recebeu o material da Zenaide, o santinho dela? Recebeu? Não? Mas Zenaide, vamos então distribuir aí, minha irmã, vamos lá, vamos fazer campanha. Falei para ela, quem está em campanha não dorme não, se dormir aí depois vai chorar, né? Quem está em campanha tem que virar direto aí, fazer propaganda, andar, correr atrás, porque depois não adianta chorar o leite derramado. O que tem que fazer tem que ser agora. Domingo eu quero ficar por conta, depois da escola dominical, eu quero ficar por conta desse trabalho até a irmã Zenaide ter pelo menos 500 votos. Pronto. Vai fazer uma arte, né? A arte eu sei que você faz muito bem. Sei. Quem é da Samambaia Sul pode votar. Você está vendo que essas informações vêm todas truncadas? Antes, só podia votar na Samambaia Sul quem era da Samambaia Sul. Agora já pode. Irmão, está tendo, sinceramente, está tendo uma marmelada aí e nós não vamos embarcar, não. Isso, mas Zenaide, então vamos distribuir para o povo aí, para a gente poder tá inteirado do assunto. Tinha até uns aqui, não sei onde é que foi parar, não. Mas é isso aí. Deus abençoe. Então, me ajude, irmão. É uma honra para nós termos um membro da igreja conselheiro tutelar. É uma honra para nós. É ou não é, irmãos? Deus abençoe, então. Então, finalizando, pastor Leandro, Fabiano, Deus abençoa. Muito bom, muito boa a palavra. Deus abençoe, meu filho. Pastor Leandro, então já estamos na quinta-feira, grande campanha. E já temos 8 candidatos para o batismo em dezembro. Aleluia. Agora disseram amém, né? Cadê o pastor Domingos? Domingo, está aí. Oh, que bom que você está aqui, viu? Muito bem-vindo, em nome de Jesus. Mãezinha do Igor está ali também. Deus abençoa. Igor, Flaviana, Deus abençoa a família. Oswaldo, trouxe 2 companheiros aí, né? São de casa já. Deus abençoa. Muito bem. E os seus irmãos estão aí também, né, Wesley? Né? Irmão e... Esse chegou de Minas? Tem nada não. Eu não entregue ele não. Mas esse é seu irmão, ele já veio aqui. Já. E o outro, é o que é seu? Irmão também? E o outro? Também. Muito bem, então vamos colocar em pé, agradecer a Deus. Então está trazendo os irmãos tudo para fazer pastel em Brasília? Morava aqui e foi embora para Minas. Está só passeando então? Muito bem, depois você chega num acordo aí. Vamos orar então aqui, meu amigo. Glória a Deus. Pai, Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Jesus amado, pela dedicação do pastor Fabiano em nos instruir, em nos ensinar a tua palavra. Obrigado, Jesus amado, porque o Senhor tem preparado os nossos corações como um terreno fértil. Obrigado, Jesus amado, porque o Senhor é bom, nós te adoramos para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoa. Obrigado, pastor Benedito. Obrigado, Deus abençoa. Obreiro de Deus, Deus abençoa. E presbítero Jorge, representando o recanto também, Deus abençoa. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus na terra. Digam amém. Deus abençoa a todos, vão em paz.